O TCE na TV está começando. Fique com a gente e confira os destaques desta edição. Agosto Lilás. Tribunal de Contas de Sergipe realiza palestra voltada aos homens como parte das ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Trazer essa coisa da educação para os homens, voltada para os homens, pensar na sua própria masculinidade, o que leva os homens a cometerem atos de violência. Transparência e responsabilidade. Conselheiros julgam processos sobre gestão de verbas e contratos na primeira semana de agosto durante as sessões das câmaras e do Pleno. Comunicação pública em foco. Membros do TCE de Sergipe participam de evento nacional sobre comunicação institucional dos Tribunais de Contas, realizado no Rio de Janeiro. A mesma linguagem no Brasil inteiro, mostrando ao Brasil o nosso papel, a nossa identidade. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, a doutora Rosângela Sarmento, da Universidade Federal de Sergipe, destaca o uso eficiente dos recursos públicos para o bem-estar da sociedade. Fique com a gente, o TCE na TV já está no ar. O Tribunal de Contas de Sergipe promoveu uma importante palestra voltada aos servidores homens para refletir sobre a responsabilidade masculina no enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa reforça o compromisso da Corte com a promoção do respeito e da igualdade nas relações sociais. A ação do TCE integra a programação do Agosto Lilás. A palestra Homens pelo Fim das Violências contra as Mulheres, promovida por meio do setor psicossocial do TCE, foi conduzida pelo psicólogo Carlos Alberto Magalhães e contou com mediação da professora e servidora do TCE, Patrícia Verônica Sobral. Realizada no auditório das Contas, a iniciativa teve como público-alvo principalmente servidores homens que atuam nos mais diversos setores da Corte de Contas. Sempre que a gente fala de violência contra a mulher, fala da perspectiva da mulher que sofre a violência. Então vamos pensar um pouquinho diferente, trazer essa coisa da educação para os homens, voltada para os homens, pensar na sua própria masculinidade, o que leva os homens a cometerem atos de violência, Então, essa foi a ideia. A repercussão, eu acho que foi muito boa. Antes do evento, a gente fez algumas oficinas nos setores da assessoria militar, na engenharia, setores que têm mais homens, justamente também algumas intervenções que levassem a refletir sobre a masculinidade e convidando que eles viessem participar nesse dia, Então, a repercussão foi muito legal, muita gente participou. Ao final do evento, alguns participantes fizeram questão de registrar o compromisso em contribuir com a transformação de uma sociedade ainda marcada pela violência contra a mulher. 97% dos casos de feminicídio são por conta do homem agindo como autor da violência, do homem assassinando a mulher. As violências, elas são majoritariamente praticadas por homens. Então, nós homens também precisamos trazer essa responsabilidade para a gente. E eventos como esse mostram que é possível a gente institucionalizar a preocupação com as violências contra as mulheres e contra as meninas também. Ao final do evento, alguns participantes fizeram questão de registrar o compromisso em contribuir com a transformação de uma sociedade ainda marcada pela violência contra a mulher. Estou saindo daqui uma pessoa que vai carregar para a vida essa transformação, que vai com certeza contribuir para um mundo melhor, reduzindo, vendo a mulher como ela realmente merece ser tratada. E eu, como homem, também me sinto importante nesse processo, na construção da família e na mudança da sociedade como um todo. Outros, ao reconhecerem a importância da iniciativa promovida pelo Tribunal de Contas, enfatizaram que a transformação e o diálogo devem começar o quanto antes. É um comportamento que o homem de verdade tem que exercer, Então a gente tem que ter cuidado com as pessoas, independente de ser mulher, qual for o gênero sexual, a gente tem que respeitar e trazer para o âmbito familiar esse tipo de comportamento. E chegou a hora de conferir o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na primeira semana de agosto. Nas sessões das câmaras e do Pleno foram analisados temas como contratos administrativos, licitações e prestação de contas. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 63 processos. Participaram da sessão o conselheiro Ulisses Andrade, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo.
Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 86 processos. Participaram da sessão os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola, o conselheiro substituto Rafael Fonseca e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Nas pautas das sessões, processos previdenciários, inspeção e auditoria especiais, recurso de reconsideração e ato de admissão de pessoal. Já na sessão plenária, que também foi presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, o colegiado realizou 15 julgamentos entre processos e protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, denúncias, ação rescisória, expediente e declaração. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E o TCE de Sergipe se fez presente no 3º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, realizado no Rio de Janeiro. O evento debateu boas práticas, o combate à desinformação e o fortalecimento da comunicação institucional. A participação reforça o compromisso da Corte Sergipana com a transparência e o diálogo com a sociedade. A presidente do TCE, a conselheira Suzana Azevedo, participou da cerimônia de abertura do Congresso e compôs o dispositivo de honra como representante do Instituto Rui Barbosa. Promovido em parceria com entidades do Sistema de Controle Externo, o encontro propôs reflexões sobre os caminhos da comunicação pública diante dos desafios da era digital. Com o tema Estratégia, Inovação e Diálogo com a Sociedade, o Congresso reuniu cerca de 1.000 participantes, entre especialistas, comunicadores, acadêmicos e representantes dos 33 tribunais de contas do país. A comunicação do Tribunal de Contas, ela precisa mostrar à população brasileira a sua essencialidade. O tribunal, como é importante para a democracia, como é importante para a população saber que tem um órgão que está ali, fiscalizando suas contas, lutando e fazendo com que os municípios tenham políticas públicas para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar a vida do cidadão brasileiro. Então, imagine com a comunicação mais fácil, imagine com a linguagem mais simples. E tudo isso nós temos a oportunidade aqui no Congresso das comunicações dos tribunais de contas, dos 33 tribunais de contas brasileiros, nós possamos aprender para que a gente possa fazer até uma comunicação conjunta, a mesma linguagem no Brasil inteiro, mostrando ao Brasil o nosso papel, a nossa identidade. A programação contou com palestras e painéis conduzidos por nomes de destaque da imprensa nacional, como as jornalistas Natuza Neri e Juliana Morrone. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, uma conversa com a professora Rosângela Sarmento da Universidade Federal de Sergipe. O tema é a gestão pública e o uso eficiente dos recursos para o bem-estar da sociedade. É depois do intervalo TCE na TV. Volta já! Olá, eu sou Leonardo Dias, jornalista da FAN-FM, e a minha pergunta para o Coletiva de Imprensa é a seguinte: para que serve a emissão de certidão negativa junto ao TCE? Olá, Leonardo, que boa essa pergunta. Aqui no tribunal nós temos algumas situações de certidões negativas. Nós emitimos certidões negativas para pessoas físicas que possuem fins para registro eleitoral. Nós emitimos também certidões negativas para os entes jurisdicionados do tribunal. Na sua grande maioria, essas certidões negativas para os entes jurisdicionados são quando eles necessitam realizar operações de crédito, seja interna ou externa, com ou sem garantia da União. E, por fim, nós emitimos um terceiro tipo de certidão negativa para as pessoas jurídicas. Essas normalmente se destinam à participação em outras licitações em outras unidades jurisdicionadas ou outros entes federativos. Em resumo, são esses 3 tipos de certidões que nós emitimos aqui no tribunal. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, o jornalista Messias Carvalho entrevista Rosângela Sarmento, professora da Universidade Federal de Sergipe e doutora em administração. Na conversa, ela destaca a importância da gestão eficiente dos recursos públicos para atender às necessidades coletivas e garantir serviços de qualidade à população.
Uma visão técnica e comprometida com a responsabilidade social. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos receber aqui a doutora Rosângela Sarmento. E o assunto, né, daqueles mais profundos, gestão pública. Ela é doutora no assunto. Muito obrigado por ter vindo ao nosso espaço, ao nosso Diálogo Cidadão. A senhora participa de um evento sobre gestão pública no Tribunal de Contas do Estado. Mas vamos mergulhar nesse tema que é profundo, né? Quais são os grandes desafios da gestão pública no dia de hoje? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Quando a gente fala de desafios, Messias, a administração pública hoje são N desafios, né? Então, eu sempre falo que o maior desafio hoje que nós temos na administração pública é que muitas das vezes as nossas soluções elas são feitas de cima para baixo de forma igual, né? Para estruturas, para culturas totalmente diferentes, né? E nós temos estados diferentes, nós temos municípios diferentes, no que se diferencia em relação à infraestrutura financeira, à infraestrutura de pessoas, né? Então, nem sempre aquilo que é desenvolvido em outros estados, ele se aplica de forma integral, né? Então, o nosso maior desafio é fazer essas inovações, muitas vezes que são desenvolvidas, trazer para a tua realidade. Eu sempre falo que esse é o maior desafio, até porque inovação nós temos muitas descobertas que a gente pode pegar, trazer aqui para a administração pública, mas nós não podemos pegar de forma igual. Soluções prontas todo mundo tem, né? Exato. Aliás, é uma das temáticas quando a gente trata aqui sobre educação, dos grandes desafios hoje da escola a partir da base primária, né? É você ter a condição de tratar o aluno como uno, né? Como um ser único, né? E não é uma massa que você trabalha com solução de ensino para todo mundo. Acho que transpondo isso para a gestão pública é mais ou menos isso, né? Se você gere uma prefeitura, se você gere uma câmara, se você gere um estado, uma entidade, um ente público, não há uma fórmula pronta, né? Exato. Você tem que estudar cada um deles. E aí, Messias, eu vou mais além, sabe? Muitas das vezes, nós aqui, nós somos um estado pequeno, né? Então, às vezes, a gente acha que nós não temos prata da casa, né? A gente acha que santo de casa não faz milagre. E eu sou ao contrário, eu penso muito ao contrário. Cara, são os nossos servidores, esses caras que têm que trazer as soluções. Por que eu falo que, aí dentro desse nosso desafio, eu falo que muitas das vezes, né, a administração pública local, ela vai fora trazer soluções, né, para a nossa realidade. E aí, muitas das vezes, como você mesmo disse, o pessoal que são de fora traz soluções prontas, que não cabem à nossa realidade. Então, o maior desafio hoje, que eu sempre falo, é a administração pública, os órgãos, fazer essa ponte entre a universidade e os órgãos. Porque nós temos nos órgãos os especialistas, né? E na universidade nós temos a literatura, os professores. E a gente trazer essa teoria com prática. E aí esse servidor se torna um especialista, esse servidor que vai trazer a solução de uma forma mais precisa, de uma forma inovadora, com base na realidade daquele órgão, ou seja, né? Então, aquilo a gente consegue implementar. Vou te dar um exemplo bem prático. A gente tem aí, muitas das vezes, o governo federal, ele agora saiu uma norma, né? Agora não, já tem mais ou menos uns 2 anos, em 2021, a NBCT 34, que é uma norma para gestão de custos. Antigamente, os órgãos públicos, eles tinham que fazer, mas eles não eram obrigados a ter um sistema. Hoje, eles têm uma norma que ela obriga. Então, veja, um servidor nosso, da Universidade aqui Federal de Sergipe, nós tivemos 2 servidores ao todo, desenvolvemos um sistema, que se a gente fosse fazer uma consultoria, seria em torno de R$500 mil. Esse servidor, ele conhece a realidade da universidade. Nós desenvolvemos um sistema, junto com outro professor, o professor Kleber, o servidor Abel, o servidor Jorge, nós desenvolvemos um sistema. E hoje esse sistema é um código aberto. Qualquer universidade federal hoje, Instituto Federal, que precisa também implantar esse sistema, pode pegar o nosso modelo e replicar, adaptar para a sua realidade. As soluções estão por aqui, né? Exato. Só trabalhar essa inovação. Porque aí valorizar, a senhora falou muito bem, valorizar a prata da casa. A gente vê muito isso, transpondo aqui para o nosso jurisdicionado,
né, um prefeito que assume o cargo, aqueles pacotes que vêm de fora com soluções mirabolantes. Exato. Olha, vou trazer 1 milhão para você, 10 milhões para você. Não vai. Você vai implantar este programa de tecnologia, de perfil de informação para educação. Né? Não vai. Cria muitas vezes gargalos, cria problemas para se resolver. E muitas das vezes não atendem, né? O que preconiza, né? Vamos dizer, até os órgãos de controle. E aí, muitas das vezes, esse município, nosso jurisdicionado, né, o município, ele acaba até se complicando dentro da administração pública, porque nós temos a nossa administração pública. O que está na lei é permitido, né? O que está na lei é proibido, mas não é somente isso. A nova administração pública diz que não basta fazer o que está na lei. Eu preciso também gerenciar o bem público. Eu mergulhei demais já de primeira num tema, gestão pública, que assim, é desafiante, é apaixonante. E de lá muitas vezes vem grandes exemplos. Eu quero, a senhora que coordena mestrado, doutorado, que trabalha, é doutora, trabalha com essa questão de formação de novos mestres em gestão pública. Como é que está esse trabalho na nossa universidade? O que é que tem surgido de lá que podemos saltar aos olhos nesse momento? Ai, Messias, olha, tem surgido muita coisa boa. E o que é engraçado, sabe? Os alunos, eles chegam e aí eu acho engraçado que num primeiro momento eles acham que eles não são capazes. E aí eu começo, né? Eu falei, gente, olha, começa a surgir as discussões, mas no meu órgão acontece dessa forma. Eu falei, olha, tem uma literatura que você... Dê uma verificada dessa literatura. E aí a gente começa a ter as inovações teóricas e práticas. E eles começam a perceber que a inovação, ela não é, vamos dizer, você ter que partir de algo novo, trazer uma tecnologia mirabolante. Muitas das vezes um processo simples. Um simples resolve. E aí ele começa a ver o quão que ele é capaz, o quão que ele tem conhecimento e o quão que ele consegue resolver aquela problemática. Entende? O que o nosso... nós, lá do Profiap, eu falo nós, do nosso programa em si, da administração pública, a gente consegue trazer essa teoria, unir ela com a prática do aluno, com a experiência do aluno. Porque o nosso aluno, que ele é... Nossos alunos são com foco servidores públicos, eles têm uma experiência fantástica, um conhecimento fantástico. Então, esse aluno, ele é o especialista. O que a gente faz? É porque muitas das vezes ele quer resolver um problema do mundo. Olha, vamos resolver o problema por partes. Né? Deixa esse problema que a gente não vai conseguir resolver e a gente consegue situar eles assim, vá por esse caminho. A gente consegue trazer um direcionamento. Em Messias, o que é interessante, a gente tem trazido, e tem aqui para o Profiap, várias inovações. Eu vou te dar um exemplo, esse que eu dei o exemplo do nosso servidor, e nós tivemos um caso agora recentemente, onde um servidor do Tribunal de Justiça, desenvolveu uma inovação por meio de IA, onde a IA, ela faz já uma previsão para a gente diminuir o gargalo nos processos dos pequenas causas, né? Então, eles têm muitas demandas e acaba demorando as tomadas de decisões dos juízes. E ele criou uma IA, eles criaram uma IA com o professor do programa, o servidor do Tribunal de Justiça, e eles conseguem fazer uma previsão naqueles processos pequenos, né? Qual é a conciliação, a probabilidade de você, qual é a probabilidade de você ganhar aquela causa, qual é o valor, ou seja, você já não precisa nem abrir, já media ali naquele momento. Um dos males da gestão pública, professora, é essa fama até, inclusive, quase sempre muito bem justificada, de ser uma máquina lenta, né? Vocês se preocupam com isso, em quebrar, apesar de termos tido em algum momento uma lei de desburocratização, me parece que a coisa ainda não funciona a contento. Processos ainda demoram. Os processos tomadas de decisões ainda são muito arrastadas. Como é que a senhora leva isso para a comunidade? Eu trago para a comunidade que isso a gente pode modificar, né? Isso realmente a gente ainda tem essa questão da morosidade. Infelizmente, quando a gente fala da administração pública, né, a gente existe um pensador chamado, né, um autor que é Weber, né, que ele é a teoria da burocracia, né, e a gente utiliza isso hoje dentro dos princípios da administração pública. Mas quando a gente fala da teoria da burocracia, não é uma forma de você deixar os processos organizacionais de uma forma lenta. Não, a burocracia, ela vem para você ter meritocracia, normas, diretrizes,
para casa estar organizada. Então, a teoria da burocracia não se aplica só à administração pública também, às privadas também. Mas, assim, eu sempre falo que essa questão da morosidade é muito da gestão. Da gestão. Eu trabalho na administração pública e eu tento fazer a celeridade dentro do que preconiza a norma, né, sem ferir a norma legal, mas tentando otimizar os processos. Então, é muito da gestão mesmo. É essa cultura, infelizmente, e aí, muitas das vezes, essa cultura, ela acaba contaminando o indivíduo. Então, se você está numa organização que ela tem uma cultura lenta, por mais que você traga, né, cabeças novas, novos servidores, naquele primeiro momento ele vai tentar ser sério, mas depois ele vai ver, olha, o negócio não anda, o sistema é assim. E eu vou me deparar com o sistema. O que cabe é nós tentarmos mudar esse sistema. Fazer essa diferença e fazer, acima de tudo, essa logística de aproximação. Quero saber como é que vocês estão fazendo para fazer com que toda essa inovação, toda essa criação chegue ao objetivo final, né? Que é o gestor público, né? Que é a máquina burocrática, emperrada, né? Que é a inovação mesmo como processo de transformação. Dá para aproximar, porque quando você surge um projeto que vem de um pacote pronto, de uma solução, né, fechada de um outro estado, sei lá, de outras experiências, elas vêm com uma realidade. E aí, muitas vezes, elas trazem conflitos, sejam em processos ambientais, sejam de costumes, de culturas, né? Vocês conseguem aqui quebrar isso? Aliás, com tudo isso que a senhora já disse que tem de bagagem, está conseguindo trazer ou levar isso para a comunidade? O primeiro passo, que eu sempre falo, é o que o Tribunal de Contas aqui fez. Trazer a universidade para dentro do tribunal. Isso é fantástico. Por que isso é fantástico? E utilizar o seu servidor como prata da casa. Primeiro, esse servidor ele conhece a realidade. Ele sabe onde estão as dores. E aí, o professor, ele consegue trazer, com base na sua expertise, todo o direcionamento de qual caminho ele deve seguir. Então, e aí, com base nessas inovações que a gente traz, Messias, a gente tem um trabalho de diagnóstico, porque o mestrado profissional, ele tem a necessidade de uma aplicabilidade. O trabalho que esse servidor vai desenvolver, ele não vai ficar... Antigamente nós dizíamos prateleira, né, no nosso tempo, né? O trabalho ficava lá, prateleira, na biblioteca, hoje é na nuvem, né? Então, o trabalho desse servidor, ele não vai para a nuvem. Ele vai ser implementado. Esse é o nosso propósito. E o importante disso é que quando você traz um projeto, né, você cria um projeto a partir da base, com a realidade e, acima de tudo, com expertise acadêmica, você tem toda uma criticidade já enfrentada na base, seja de impacto ambiental, seja de transformador, de consequência daquilo que vai ser feito nas mais diversas áreas. Exato. Parabéns, professora, e bons frutos disso que a senhora está plantando, está coordenando junto à Universidade Federal de Sergipe. Eu que agradeço. E assim, Messias, eu quero agradecer ao Tribunal de Contas pela essa iniciativa em valorar o seu servidor, né? Trazer a universidade para dentro do tribunal. Nós estamos em todos os estados brasileiros, nós levamos capacitação e inovação na área pública para todos os estados brasileiros. Então, assim, o Profiab tem uma repercussão, uma credibilidade a nível de Brasil, né? Nós somos, aqui no nosso estado, nós estamos sendo, o Tribunal de Contas é vanguarda nessa parceria entre a universidade, e que a gente continue com mais parcerias como essas, e trazendo a inovação para a administração pública por meio das suas pratas da casa. Que os resultados virão. Doutora, amém. Muito obrigado por sua vinda. Muito obrigada a você. Aqui é o nosso Diálogo Cidadão no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Muito obrigada. Obrigada pela gentileza. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Na edição desta semana, você viu a palestra promovida pela Corte Sergipana em alusão ao Agosto Lilás. O julgamento de processos no início de agosto, a participação no Congresso de Comunicação no Rio de Janeiro e uma entrevista sobre gestão pública com foco no interesse social. O programa completo já está disponível nas redes sociais do TCE. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.